queridos alunos da Escola Menino Jesus do 6º ano. Hoje nós iremos falar da arte de contar histórias, do quanto é importante a prática de contar histórias para a nossa vida, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento de mundo. Então, para nós começarmos, eu vou falar de uma artista, que é a Ana Teixeira. Essa artista, ela faz intervenções no espaço urbano através de vários trabalhos artísticos. Um desses trabalhos é o Troco Sonhos, no qual ela levava sonhos, bolinhos fritos pelas ruas, e numa banca de camelô ela convidava as pessoas a trocar sonhos com ela. Aí então as pessoas sentavam e contavam as suas histórias enquanto ela tricotava um tapete. E isso durou mais ou menos 6 a 7 anos. E ela trocou durante esse período mais ou menos uns 6.000 sonhos, que chegaram a ser editados e virou um filme. Outro trabalho também muito interessante dela, dessas intervenções urbanas, é o Escuto Histórias de Amor, onde a ideia inicial era apenas escutar, não necessariamente entender. Mas aí ela acabou percebendo, durante essas intervenções, que as pessoas, além de escutadas, elas também queriam ser entendidas. E existem também outros trabalhos, outros tipos de intervenções que ela fez, não só pelo Brasil, mas por outros países também. E esses são um dos trabalhos da Ana Teixeira. Agora vocês vão assistir um pequeno vídeo onde mostra um pouco dessas intervenções. Boa tarde, obrigada, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória de intervenções de rua, que foi uma coisa que, desde o começo da minha carreira, sempre me interessou. Uma arte que ultrapasse a observação para chegar à participação. Então, eu fiz, desde 1998, nos últimos 14 anos, algumas intervenções no espaço urbano, porque me interessa pensar e me interessa saber como é que a gente se relaciona, como é que a gente se comunica, como é que se dão as relações entre nós, seres humanos. Acho que eu me interesso realmente por esse ser, né? Acho que ainda há pouco entendido por nós todos, que somos os seres humanos mesmo. Bom, o Troco Sonhos foi a primeira ação que eu fiz, começou em 98 e foi até 2006. Primeiro, eu queria dizer que essas ações, às vezes, precisam da minha presença, às vezes não, por isso eu chamo de intervenções. São intervenções no espaço público que, às vezes, precisam de mim, às vezes eu as realizo apenas com objetos, com sons, porque o que me interessa mesmo é causar um pequeno curto-circuito na realidade, no cotidiano das pessoas. É colocar na rua uma oferta que não deveria estar lá. Então, eu acredito que quando as pessoas estão andando pelo Largo da Batata ou pela Avenida Paulista e dão de cara com uma banca de camelôs, com uma pessoa que troca sonhos por sonhos, ela tem um certo estranhamento da realidade momentâneo, e isso faz com que ela depois estranhe também a realidade ao redor. Pelo menos eu acredito nisso. Então, Troco Sonhos foi uma das minhas ações, nas quais eu levava sonhos, bolinhos fritos, para as ruas, e numa banca de camelô eu convidava as pessoas a trocar sonhos comigo. Durante 6, 7 anos, eu troquei mais de 6.000 sonhos e fiz um filme com uma edição desses sonhos. Esse filme já foi mostrado em vários países e pode ser acessado no YouTube com esse nome, Troco Sonhos. Eu escuto Histórias de Amor, que, como a Maria já falou, foi uma ação que eu fiz desde 2005 e continuo fazendo. Fiz ainda esse mês passado, no Rio de Janeiro. E a ideia era ir para a rua e escutar histórias de amor das pessoas. Eu queria investigar se as pessoas trariam para o espaço público o que é privado, o que é íntimo. E, para minha surpresa, eu achava que eu ia causar um curto-circuito ali na realidade, mas eu não tinha noção se eu realmente ia ser recebida, acolhida. E isso aconteceu. Eu tive a ideia do tricô para me ocupar enquanto eu esperava as pessoas para falarem comigo, e me sentava numa cadeira, deixava uma plaquinha ao meu lado com escuto histórias de amor na língua do país local, e comecei a tricotar o tricô na Alemanha, e hoje ele já tem mais de 8 metros de comprimento,
Hoje, isso aí é Alemanha, Chile, Dinamarca. E a minha ideia inicial era escutar e não necessariamente entender. Eu acreditava que eu podia escutar as histórias em línguas que eu não entendi e isso me interessava. Só que isso nunca aconteceu. Eu descobri que as pessoas, além de quererem ser escutadas, elas querem ser entendidas. Quando na Alemanha eles perceberam que eu não falava alemão, eles me contaram as histórias em inglês. Então, isso foi um dado de surpresa para mim. Eu continuo fazendo essa ação. Essa foi o mês passado, agora na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E cada vez que eu faço é uma experiência muito forte, muito interessante, porque realmente, simplesmente, as pessoas ou passam por mim, olham e seguem seu caminho, ou param e perguntam, o que você está fazendo? E eu falo, eu escuto histórias de amor. E a pessoa, em geral, senta e conta sua história de amor. Essas histórias nunca são contadas, elas ficam guardadas, como a Maria disse, na trama do meu tricô vermelho e no ruído das ruas. Isso, obrigada, gente. Você entender a importância, a necessidade que nós temos de contar histórias, de ouvir histórias. E para isso nós utilizamos vários elementos e recursos audiovisuais, gráficos, cenográficos, para a contação dessas nossas histórias. Eu vou citar agora alguns exemplos que nós temos, algumas maneiras, formas, elementos de contar essas histórias. Um desses elementos e recursos que a gente pode estar utilizando é o teatro de bonecos. O que é o teatro de bonecos? Bem, o teatro de bonecos ele chegou no Brasil com a tradição do teatro de fantoches. É a arte de dar a vida a seres animados, fazendo com que se apresentem atitudes humanas em cena e assim fazendo com que o teatro cumpra a sua função artística como crítica ou realidade social. Então, o teatro de bonecos ele é muito utilizado na contação de histórias. Nós temos também os recursos visuais, que são os vídeos, a fotografia, os vídeos que você assiste no YouTube, por exemplo. Ali está contando uma história para você. Os youtubers que sempre estão contando as histórias da vida deles. Então, é uma maneira também de se contar história através do vídeo ou através de uma fotografia. Todo mundo tem fotografia em casa, né? Então, aquela fotografia, ela contém uma história, um tempo, um personagem, um momento. Outro recurso também que nós temos são os recursos auditivos, que são através das músicas, da gravação de voz. Muitas músicas que você escuta contêm histórias. Os compositores, eles compõem as músicas geralmente falando de uma história que já viveu, ou então a história que ouviu falar, que aconteceu com alguém. Então a música também, ela é uma maneira de você estar contando uma história através da música. As mensagens que você recebe no WhatsApp, uma gravação de voz, por exemplo. Um amigo pega e manda um áudio para você contando uma história, o que aconteceu, um fato. Então também é um exemplo de um recurso auditivo. Outro recurso que nós temos são os textuais, que são muito utilizados pelos poetas, através das cartas, das poesias. Um simples texto. Quem não quer escrever uma carta, hein? Contando uma história para alguém? Então, as cartas, elas são um meio também de você estar contando uma história, uma poesia. Você já escreveu uma carta para o Papai Noel, por exemplo, contou uma história do que você estava querendo, um presente que você queria, você contou a sua história de vida para o Papai Noel, ou alguma coisa parecida. Então, também é um exemplo, uma maneira de você estar contando uma história através dos textos, das cartas. Então, você consegue perceber que existem inúmeras formas que nós podemos estar utilizando para a gente contar uma história. Contar uma história não é só uma forma de comunicação, uma forma de conexão poderosa entre as pessoas, além de também estimular a imaginação,
estimular a criatividade. Quando você conta uma história, você experimenta um lugar, experimenta sentimentos como medo, raiva, preocupação, perigo, felicidade. Assim nós conseguimos perceber o quanto é importante a arte de contar histórias. E bem, essa foi a nossa aula que vai dar suporte à nossa atividade avaliativa. Eu aguardo vocês numa próxima videoaula. Fiquem com Deus.